Olá pessoal, tudo bem? No vídeo hoje vou dar-vos algumas dicas para que vocês possam começar o vosso ano letivo de uma forma um pouco mais económica, porque agora entre agosto e setembro começam os gastos com material escolar, com os livros e atingem valores astronómicos e eu fico chocada com alguns valores, por exemplo os livros escolares, este ano alguns chegam mesmo aos 300€, os materiais escolares podem chegar até aos 100, no meu tempo também já era assim, rondava por esses valores de materiais escolares. Algumas escolas dão ajuda com os livros, emprestam os livros e depois eles devolvem no fim do ano, que é uma enorme ajuda no orçamento escolar. Mas eu há uns anos atrás, quando ainda estudava, eu via que tinha imensa coisa aqui por casa que ainda poderia realmente reutilizar e depois precisasse ao longo do ano e sim poderia comprar. Mas para aquele começo do ano, para poupar algum dinheiro, eu comecei a reutilizar algumas coisas, alguns cadernos, algumas coisas que eu tinha aqui por casa mesmo, de anos anteriores. E vocês podem não acreditar, mas durante 3 anos, sim, 3 anos, eu não comprei um único caderno ou uma única caneta. Porquê? Porque eu reutilizei tudo que tinha aqui por casa e foi ótimo, foi uma enorme economia aqui por casa. A minha primeira dica é, se vocês tiverem cadernos ou folhas de dossiês que vocês não têm utilizado nos anos anteriores, cadernos que ainda tenham folhas que não podem utilizar, vocês arrancam as folhas que estejam escritas. O caderno está em bom estado, ótimo, utilizem-no. Quando ele acabar, aí sim compram outro. As folhas de dossiês, se o vosso dossiê realmente estiver em muito mau estado, estiver todo desfeito nas pontas, o que acontece é normal, aí sim vocês só compram mesmo o dossiê, não precisam de comprar mais nada. As folhas, se não vos sobraram do ano anterior, vocês realmente reutilizem as folhas que tenham aí por casa para o começo pelo menos. E quando precisarem, comprem mais folhas. A minha dica é, eu não fazia isto, mas comecei a pensar nisto há alguns tempos e acho que pode até vir resultar. Vocês peguem naquele papel autocolante em que tentem encapar o vosso dossiê, pelo menos nas pontas, nas laterais, para que elas não fiquem todas dobradas. Há uma coisa que eu me lembrei há algum tempo, eu não fazia isso, mas acho que deve resultar, pelo menos para o dossiê aguentar mais um tempo. Eu acho que é uma dica que pode ajudar e eu, pelo menos, eu reutilizei os meus cadernos todos que tinha aqui por casa. Se vocês têm aqueles cadernos que não têm espiral, eu usava daqueles de espiral, que é ótimo para arrancar as folhas. Se, por exemplo, vocês, eu utilizei caderno de espiral, até tinha aqueles furinhos de lado e deste ano quero usar dossiê, o que é que eu faço? Arranquem as folhas que não estejam boas, coloquem no dossiê e utilizem essas folhas, não perdem nada com isso. Se pelo contrário vocês usarem daqueles cadernos que não têm espiral, que são todos lisos, vocês simplesmente podem arrancar as folhas, se conseguirem, caso peçam ajuda a alguém que tenha um bocadinho de jeito para isso, caso vocês sejam como eu, que não tem realmente lá muito jeito para essas coisas. Peguem no furador, furem as folhas e pronto, se não tiverem folhas limpas, se não estejam utilizadas. Acho que é uma dica que vos pode ajudar. Se vocês tiverem desses cadernos pretos, o normal, que muita gente usa, vocês tentem encapá-los para que eles não se desfaçam aquela capa de papel ou outro caderno, assim desse estilo. Tentem utilizar ao máximo aquilo que vocês têm por casa. A minha segunda dica é, se a vossa mochila ou bolsa que vocês utilizarem no ano letivo anterior não está em bom estado, voltem a usá-la. Se realmente ela não está em perfeitas condições, utilizem-na. Acreditem, é uma ótima poupança no orçamento escolar. Eu fiz isso com uma bolsa daquelas da Gola, tipo de couro, e eu utilizei durante 4 anos. Ela chegou ao fim quase desfeita, mas acreditem, foi uma bolsa que me durou imenso tempo. Elas são um pouco caras, sim são, mas eu comprei numa época de saldo, aproveitei essa época maravilhosa de saldos para a comprar. E essas bolsas tipo couro, seja mochila, seja bolsa mesmo, têm uma enorme vantagem. Nos dias que chove, não entra chuva, acreditem, essa bolsa da Gola não entra uma gota de água, o que é ótimo, é incrível, mantinha os meus livros e cadernos super secos. E outra dica que eu vos tenho para dar, vocês que usam mochila de pano mesmo, tradicional, vocês não se afligem, não arranquem os cabelos, calma, vocês não vão comprar uma bolsa de couro, nem estilo isso, não, calma. Vocês sabem aquelas sacas de plástico que nos dão quando compramos roupas, por exemplo, nas lojas da H&M e assim outras lojas desse género, vocês peguem numa saca dessas, metam os vossos livros, cadernos, todos, tudo lá dentro, metam-na dentro da mochila e vocês vão ver, molha essa saca, não se molham o que está lá dentro, nem cadernos, nada, fica tudo extremamente seco. É uma dica que uma colega me deu há muitos anos atrás e desde então, quando eu ainda usava a mochila, foi a minha salvação. Podia estar a chover, mas a chover mesmo,
que eu sabia que as minhas coisas estavam secas graças a essa saca plástica, o que é ótimo. É uma dica que me ajudou mesmo, vocês não fazem ideia. Antes de ter essa bolsa tipo couro que eu já vos falei, foi uma dica que me ajudou mesmo muito. A mochila tem uma enorme vantagem, que é vocês dividem o peso pelos 2 ombros, o que é uma enorme vantagem mesmo. Eu acho que as mochilas são giríssimas. Há imensos modelos agora que são lindos, lindos, lindos. Vocês têm mesmo muito para onde escolher. Fica ao vosso critério. Eu usava a bolsa porque acho que se adequava mais a mim. Para quem não sabe, eu tirei um curso profissional e lá só tínhamos cadernos e fotocópias. Por isso, era menos um peso dos livros. A terceira dica. Caderno ou dossiê. Eu gosto muito de ambos. Por exemplo, se vocês estão no curso profissional como eu tirei, os cadernos são uma boa opção. São porque vocês podem pôr um para cada disciplina. Podem até dividir por cores, como eu fazia. Tinha um cor-de-rosa, tinha 2 amarelos, por exemplo. E por aí eu já mais ou menos decorava de cada um qual era de cada disciplina. Por exemplo, o único cor-de-rosa que eu tinha já sabia que era de História. Portanto, já sabia que aquilo era de História e pronto, não havia erro. Mas tem uma desvantagem, por exemplo, nesses cursos às vezes há trocas de aula. Assim, à última da hora, já não me aconteceu. Eu levei falta de material, fiquei tão piurça porque não tinha as fotocópias. Nem sequer foi culpa minha, avisaram-nos no intervalo mesmo antes da aula. Eu não tinha como vir a casa buscar as fotocópias. E pronto. Enfim, mas se vocês realmente usam dossiê, é ótimo. Vocês têm lá as vossas fotocópias, vocês não têm falta de material, vocês têm lá sempre os cadernos. E eu acho que o dossiê é uma coisa mais prática. E eu aconselho, se vocês tiverem a opção, usar aqueles da lombada mais estreitinha, aqueles mais magrinhos. Usem esses, porque eles cabem melhor numa bolsa, numa mochila. Esses são um bocadinho mais práticos. Pesam um bocadinho menos, não é? Que aqueles de lombada mais larga. Apesar que esses são um bocadinho mais práticos. Mas usem de lombada mais estreitinha, se tiverem essa opção. E à medida que vocês forem acabando o módulo, no caso o curso profissional, tirem as fotocópias do módulo que acabaram, ponham-as de novo. Tudo tranquilo, tudo ok, não se preocupem. Por exemplo, folhas que vocês tenham escrito da matéria do módulo que acabaram, a gráfinas, juntem-nas com as fotocópias, pronto, menos papel ali, ocupar espaço no vosso dossiê. É uma dica que eu vos deixo. Eu acho que o dossiê é super prático, acho mesmo. Vocês podem andar com ele sempre para trás e para a frente, não leva falta material de caderno, pelo menos podem lá do livro, caso vocês usem livro, mas de caderno não levam. E mesmo que vocês usem caderno, fazem aquilo que eu fazia muitas vezes, quando os professores não marcavam falta de material por causa das fotocópias, pegava no caderno no da disciplina e pronto. Eu resolvi o problema na altura das fotocópias, pegando numa capa que tinha uns furinhos, que tinha uns separadores, e pus lá as fotocópias dos módulos todos. Já sabia que tinha lá as disciplinas todas na altura, e então pus tudo lá direitinho. Acho que eu tinha 2 capas dessas na altura, pus metade numa capa, outra metade noutra, assim tinha sempre as fotocópias comigo. Quanto ao caderno, o caderno simplesmente pegava num de uma outra disciplina, também ninguém dava conta, o importante era ter onde escrever, mas as fotocópias estavam sempre naquela capinha, ou daquelas micas, naquelas capas que têm micas, várias micas. Também é uma ótima dica para vocês, para andarem sempre com as vossas fotocópias atrás, vocês que são dos cursos profissionais. Acho que são pequenas coisas que eu pelo menos fazia e acho que são super práticas para não dar falta de material do livro, pelo menos no curso profissional. A minha quarta dica é, se vocês têm canetas, lápis, lapiseiras de minas aí por casa, ainda em bom estado, utilizem-nos. Se as canetas ainda têm tinta, usem-nos até se gastarem. Acreditem, é uma grande economia, faz uma enorme diferença. Se vocês têm também destes marcadores assim, de sublinhar as coisas ainda aí por casa, que ainda escrevem, ainda estão em bom estado, simplesmente usem-nos, não gastem dinheiro em uns novos. Quando estes acabarem, aí sim comprem os novos. O mesmo com as canetas, o mesmo com estes lápis de grafite. Eles duram imenso tempo. Só tem uma desvantagem, que vocês têm que se levantar para ir afiar quando o bico se partir ou quando já estiver bem pequenininho. Uma opção para quem não quer passar por isso, não é? São estas lapiseiras de minas. Vocês levam as minas com vocês, põem a mina e pronto. Não precisam sair do sítio para terem o vosso lápis outra vez. Ok, sem problemas. Eu acho que são pequenas coisas que vocês podem realmente reaproveitar, que vocês às vezes têm que ir por casa aos montes. Eu quando fui a ver tinha imensas canetas e imensos marcadores destes. Meu Deus, tinha imensos. E estes marcadores ainda cá estão, ainda os uso atualmente.
agora para as coisas do canal, para as coisas do blog, e vocês até podem usar da forma que vocês quiserem, uma cor para sublinhar os textos, outra cor para sublinhar os trabalhos de casa. Usem a vossa imaginação. A quinta dica, a organização. Isso é muito importante. Vocês façam a vossa mochila no dia anterior, assim vocês não andam a correr a ver quais são as aulas que vocês vão ter, não andam à procura do horário, ai meu Deus que aulas é que eu vou ter amanhã. Organizem a vossa mochila no dia anterior, ponham os livros direitinhos, os cadernos, ponham a vossa roupa pronta no dia anterior, no caso das meninas, que nunca sabemos o que é que havíamos de vestir, não é mesmo? Pois é, esta é a loucura, ser menina às vezes não é nada fácil. Temos imensas opções de roupa e achamos que não temos nenhuma. Vocês organizem a vossa roupa, ponham tudo prontinho no dia anterior. Não custa nada, assim vocês com o tempo, vocês conseguem focar-se naquilo que querem vestir, pensar bem. E uma dica, vejam as condições meteorológicas no vosso telemóvel antes de escolherem a roupa, se vai chover, se não vai. Assim vocês já sabem se têm que levar guarda-chuva ou se não têm que levar guarda-chuva, mas eu aconselho sinceramente a andarem sempre com o guarda-chuva na vossa mochila. Não vai acontecer de começar a chover, portanto é o meu conselho. Eu já passei por isso, estávamos em junho, quase fim de aula, já estava calor e eu já tinha tirado o guarda-chuva da mochila e até que eu estava a vir para casa a pé e do nada começa a chover a potes. Resultado, cheguei a casa toda ensopada, portanto o meu conselho é não tirem o vosso guarda-chuva da vossa mochila em tempo algum. É sério, é o meu conselho que eu vos dou. Outra coisa que também é muito útil para quem estuda é uma agenda. Orientem-se pela vossa agenda, consultem todos os dias a vossa agenda ou então utilizem um bloquinho de notas, marquem o dia dos vossos compromissos, o que é que vocês têm a fazer em cada dia, organizem-se, porque realmente acho que é uma coisa útil, senão vocês não sabem o que é que têm de fazer, não sabem se têm testes, se não têm. Organizem-se e acho que um bloguinho pequenino assim, ou uma agenda pequenina, porque ando sempre com vocês, é prática, é ótimo para vocês ficarem ali, ok, tenho trabalhos de casa de história, de português, ok, apontam na vossa agenda, no vosso bloquinho de notas, porque se vocês apontam no caderno, vocês vão chegar a casa, vão esquecer de ver os cadernos todos, acreditem, já aconteceu comigo, e chegam ao dia seguinte e o que é que acontece? Não tens trabalhos de casa feito, ou o dia seguinte, ou o dia que tiverem a aula. Às vezes acontece termos aula da mesma disciplina no dia seguinte, e vocês ficam, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Pois é, o meu conselho é apontem tudo num bloco de notas, ou numa agenda, a sério, o meu conselho é mesmo esse, tenham sempre uma agenda pequenina, que andem com bolsos na bolsa, ou um bloquinho de notas. Se vocês preferirem ter uma agenda maior para terem em casa, também é uma ótima opção. Podem ter uma grande em casa e uma pequenina do bolso para andar com vocês. Existem imensas opções hoje em dia que vocês podem escolher, giríssimas até. E eu acho que vocês podem poupar usando imensas coisas que vocês têm em casa, como vocês puderam ver. E bem, estas foram as minhas dicas. Eu fiz também um post escrito lá no meu blog com mais umas dicasinhas. Eu vou deixar o link desse post aqui na descrição do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Digam-me nos comentários se vos ajudei, se algumas dicas, se vocês já sabiam. Se vocês tiverem mais dicas que queiram partilhar comigo ou com outras pessoas, digam aqui em baixo nos comentários ou lá no blog. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, inscrevam-se no canal, sigam-me nas redes sociais. Um beijo, até ao próximo. Tchau!